o Corinthians vai ter problemas e o jogo do Grêmio vira uma decisão. Me parece que mais pro Fluminense do que pro Grêmio, tá? A decisão é muito maior pro Fluminense do que pro Grêmio. Por quê? Por incrível que possa parecer. Porque o Grêmio ainda vai ter jogos em casa, por exemplo, contra o Juventude, onde o Grêmio entra favorito. O Grêmio tá na frente também. E o Fluminense tem um tipo de jogo contra o Grêmio que depois ele vai ter que replicar outras vezes, inclusive fora de casa. E o Fluminense oscila demais, né? O Potter precisa saber que quem pode salvar o Grêmio, CCD, diz pra ele. É o Inter. É o Inter. Joga o Fluminense e o Criciúma aqui dentro do Beira-Rio, Pedro, eu não acredito muito nisso, tá? Como não? Não, a vida me ensinou que eu não posso depender disso. Eu também. Não posso depender disso. A vida já me ensinou. Não precisa ganhar. Uma vez era só o Grêmio levar o time titular pro Maracanã, não quis. Nós levamos os melhores jogadores daquele jogo. E o presidente do Grêmio desceu. Não, César. Parem com essa baderna. Olha aí. Parem com esta mania de tentar fazer as coisas certas. Mas olha só, Isso foi muito bom, né? Porque eles colocaram os garotos pra jogar. E os caras começaram a jogar. Olharam pro Maracanã lotado. O quê? Jogar mal esse jogo aqui? Uma ova. E aí se mataram, saíram ganhando. Era o Robertson, Douglas Costa, Maílson. O primeiro tempo acabou 1-1, né? Groi. O primeiro tempo acabou 1-1 nesse jogo, né? Não sei se acaba 1-0. 1-1. Acho que acaba 1-1. O Grêmio faz o gol com aquele centroavante que depois jogou no Robertson. O Flamengo empata com o Davi, que também jogou no Fluminense. David Braz. E o segundo gol é do Ronaldo Angelim na outra goleira no segundo tempo. Eu tava cobrindo esse jogo pela 0 hora lá no Maracanã. E eu me lembro que durante o jogo teve uma arrancada do Mário Fernandes. Do Mário Fernandes, que ele vai daquele jeito dele no auge. Ele vai driblar 1, 2, 3. Que o Mário vivia no ele mundo vai, não sei o quê. E aí na volta, voltei junto no voo, a torcida do Grêmio tava braba com o Mário Fernandes. Ele reclamava, tu não podia ter daquilo, tu vai, tu quase do Grêmio. Os caras protestaram mesmo. Não, aqui, eu digo aqui. Mas lá tinha. Deveria ter, né? Eu acho que tinha. Tinha 100 memória mil, não é meu forte, mas... Deveria ter 100 mil. O Douglas Costa no desembarque, ele leva um pontapé na bunda, né? A torcida do Grêmio protesta. Teve porque os guris foram... A maior partida do Douglas Costa no Grêmio foi Grêmio. Cara, o Douglas Costa é o maior colorado que existe. E depois disso, isso é dezembro, em janeiro ele vai embora pra Ucrânia. Mas o Mário Fernandes, ele volta aqui e faz um fiasco. Ele chega aqui, ele sai com segurança do Grêmio, sabe? Que eu tava brava com ele, cara, porque ele fez uma jogada e quase fez um gol. A tabela, e a gente falou sobre isso ontem, né, mano? é inacreditável. Esse jogo faz com que a CBF passe a adotar rodada. E aí eu vou te dar uma informação que você já tem. Sabe quem é que desistiu dos clássicos nas últimas rodadas? Não foi a CBF, foram os clubes. E não dá pra dar pancada na CBF indiscriminadamente, porque tem bandidozinho. Vamos trocar a expressão. Tem gente, bandido não, tem gente que diz assim, rapaz, isso aqui deu muito certo pra dar problema pra mim, clássico no final, vamos trocar. Férias, principalmente. E aí não é a CBF, não. Esqueça bandidozinho, cancele bandidozinho. 2 temporadas. Foram os jogadores. Bronca com a arbitragem. Jogadores que profissionalizar clube, mas não pode. Muitas férias, né? Não pode. Mas olha só, aí eu olhei, tô fazendo cálculo, a gente tá trabalhando com cálculo, não adianta, né? Temos assessoria de 75 matemáticos trabalhando para mim nesse momento. Não tem dúvida. Fez um algoritmo. Tudo que tu pode imaginar em matéria de cálculo. O André Damasceno tem te mandado muita informação. O André Damasceno, Pedro, ele é mais colorado que o Potter. Eu não falo com o André Damasceno. Quando ele me manda, olha, eu acho. Quando ele bota assim, olha, eu acho, eu disse, eu não gostaria de saber o que tu acha. Ponto. Não, eu respondo exatamente assim, eu não estou a fim de saber o que tu acha. E aí Mas ele é matemático. Não tem essa. O cálculo, Pedro, é tentar não perder pro Fluminense. Esse é o cálculo. Estrategicamente isso alivia todo o ambiente. E esse campeonato, esse campeonato ele é tão maluco que se o Grêmio perder os 2 jogos pro Fluminense, pra Fluminense e Palmeiras, o Grêmio joga uma partida de vida ou morte contra o Juventude aqui. Isso. E se o Grêmio ganhar, olha a loucura, Guerrinha. Se o Grêmio ganhar os 2 jogos, ou seja, nós estamos falando de 6 pontos. Tá de férias. Não, mais do que isso. O Grêmio briga pelo 8º lugar. Vai ter que jogar um futebol que não jogou ainda. Não, mas é só pra ver como é pequena a diferença. Só em pontos a diferença. Do Grêmio é o jogo do Juventude. Esse jogo pra mim livra. Esse jogo de ontem, o Corinthians ter ganho do Cuiabá, não foi ruim, foi bom. Porque o Cuiabá ficou. O Corinthians não ia ficar. O Corinthians não sei como é que eles iam fazer, mas não ia ficar. Bom, então o Corinthians se salvou, tá? Cuiabá não, Cuiabá o Vitória ganhou. Tem 2 que estão presos, estão mãos ao alto, né? O Atlético Paranaense ganhou, então uma série de times eu continuo achando, pelos meus cálculos, que a briga, Guerrinha. Bragantino,
Criciúma e Vitória. Exatamente. E Vitória. Exatamente. São esses Então, 4 que vão brigar. O Grêmio ganhando do Juventude, além de empurrar o Juventude, ele sobe. Mas o campeonato, Guerrinha, dentro dessa linha do nosso simpósio de matemática... Como é que joga o Juventude agora, César? O Juventude joga 2 em casa agora. Joga contra Fortaleza e... Encrenca. É encrenca, mas o outro jogo... Já tô vendo aqui, Fortaleza e... Mas, Guerrinha, dentro desse... Bahia. Fortaleza e Bahia. Dentro desse simpósio, jogos, tá? Hein? Dentro desse simpósio que eu tô que eu tô colocado aí dos matemáticos, todos os matemáticos da América do Sul estão me ajudando. Esse campeonato é tão maluco. Esse campeonato, primeiro, é sempre importante dizer, a grande verdade do Renato esse ano, Renato tem uma verdade que a gente precisa sempre fazer justiça aqui, quando ele diz que se o Grêmio tivesse jogado na Arena, o Grêmio não estaria nessa situação. Isso é sempre importante falar. Foram 9 jogos como mandante fora da Arena e 37% de aproveitamento, 7 jogos como mandante na Arena e 71% de aproveitamento. Sobre isso, aí como não tem opinião, como o Léo é gosta, fato. isso é número. Entendeu? Deu tudo errado, teria feito mais 4 pontos e não estaria discutindo isso aqui. E Grêmio e Inter, por exemplo, o Inter é 100 vezes melhor que o Grêmio, não é? Nesse momento. Né? Mas é bastante. Inverte o resultado dos Grenais e a diferença é de 2 pontos. Para vocês verem como... Não, é como o pequeno detalhe... Mas é que aí não é um detalhe, né, César? O Inter ganhou 2 Grenais porque ele é melhor. Em pontos é pequeno, mas se tu for pro campo não é. Eu só tô colocando que tu ter a tua casa é um detalhe que ele não é gigante, se tu quiser analisar assim, mas ele pode ser muito maior se tu quiser analisar. Mas tu tá falando dos 6 pontos do Grenal, poderia ser de outro... Não, eu tô só querendo, criar uma relação, mas... porque o campeonato é no detalhe. Eu acho que não ter o jogo contra um time em casa, Léo, é muita diferença. Eu acho, como ele é no detalhe, tu não pode justificar pelo fato de estar sem o estádio quando tu perde pro Criciúma em casa. Não, mas isso acontece, né? E perde para o Atlético Mineiro estando ganhando de 2-0. Mas Léo... E toma 2 gols em 2 minutos. Léo, então assim, tu não pode permitir que se tu pega esses 6 pontos do Criciúma e do Atlético, Léo, tu também tá lá em cima. Tu tá pegando 2 jogos que não são bons, mas eu poderia pegar exatamente o jogo contra o Flamengo que eu ganhei e o jogo contra a Fortaleza que eu ganhei. Eu ganhei do 4º e do 3º em casa. O fator local a menos. Então, na mesma época, entre o jogo do Criciúma. Se o Grêmio tivesse mais jogos em casa, o Grêmio seguramente não estaria sofrendo no rebaixamento, mas ponto. Mas é isso não que iria mais adiante. Mas a minha opinião é essa, ponto. Só que é importante a gente, e por isso a verdade do Renato. Pratica bom futebol. O Renato ele se perde às vezes nas entrevistas e a gente acaba não entendendo as frases que são corretas. Essa é correta. O Grêmio não estaria falando em rebaixamento se tivesse jogado. Mas é pouco, né? Não falar em rebaixamento. Mas por isso é que eu quero pegar a frase. Sim, é por isso que a gente tá criticando. Eu quero pegar a frase. O rendimento do Grêmio, disse ontem aqui e vou repetir, é horroroso. O time do Grêmio é horroroso. Ponto. O rebaixamento não estaria no dicionário do Grêmio hoje se tivéssemos jogado em casa. O Grêmio já fez 2 jogos com Atlético, Criciúma, Fortaleza, Flamengo e Goianiense. Como é que foi o rendimento do Grêmio nesses 5 jogos? Não, o rendimento... Aí não é local, aí não é estádio, aí não é enchente. Tu tem alguma dúvida? É questão técnica. Não, o jogo contra o Flamengo, tá? Tu viste o jogo, né? Vi. O Grêmio não tomou um banho do Flamengo? O Grêmio já é melhor que o Fortaleza. Por que o Grêmio ganha do Flamengo? Porque o Flamengo tá com a menos. Porque nós jogamos dentro de casa. Não, tá bem. Não, o Carlinhos foi expulso. Eu não vou tirar esse item que é importante, mas a expulsão do Carlinhos é determinante pro jogo. Sim. Ela é determinante pro jogo. Apesar ali já tava ganhando, né? Ali já tava ganhando. 2-1 pro Grêmio. Já tava ganhando. Mas o Flamengo em cima. Mas o Flamengo em cima. Sim. O jogo tava igual num padrão em que o goleiro tava fazendo. Se aquele jogo, Maurício, O jogo do Grêmio na Arena é Grêmio e Fortaleza, né? É o Grêmio Fortaleza. Eu acho jogando bem. O que deve ser responsabilidade do Renato é que o time do Grêmio não existe, que o desempenho do Grêmio é fraco, que o Grêmio passa muito trabalho para ganhar do Atlético Goianiense, mesmo que isso levante bastante. Só ganhou porque era o Atlético Goianiense. Então é isso que se cobra do Renato. Agora, aí, ele tem razão, sim. Faz muita diferença não jogar Tudo bem, em casa. faz diferença, faz. Mas quando o teu time tem um rendimento ruim
e é um rendimento que ele é quase que uniforme. Tu pode jogar no Acre, em Cacimbinhas, em Passargada, em Porto Alegre. Não, mas é que não. Aí que tá. Em casa tu vai ter, mesmo com um ambiente ruim, em casa tu vai ter mais pontos que jogando fora. A gente tá vendo. Foi o isso. que aconteceu com Porque o Grêmio tem rendimento ruim. Pouco e ganhou. Só que o aproveitamento do Grêmio em casa é melhor do que fora. E o time do Grêmio jogando em casa é igual ao time do Grêmio jogando fora. São duas coisas diferentes. Jogar em casa mais vezes, fazer uns pontinhos para não sofrer o rebaixamento é uma coisa. O rendimento do Grêmio, independentemente disso, é outro. Tu tá defendendo o Renato? Não, eu tô só querendo posicionar a verdade, porque esse programa aqui é um defendendo programa o Renato. Também de justiça. Tu tá fechado com o Renato para 2025? Não, eu acho importante. Ainda bem que eu perguntei. Ele tá defendendo o Renato no aspecto para poder bater depois. Neste momento, inclusive, eu tô só amaciando as costas pra pancada pegar. Entendi. Óbvio, é isso aí. Aliás, a entrevista do Renato, a entrevista do Renato no domingo foi muito mais civilizada, já fez essa referência, e eu consigo compreender, inclusive, quando a forma de defesa dele é apelar para o próprio gremismo. Ele ganhou, né, mano? Sempre lembra que ele ganhou. Não, mas ele estava dando entrevista deselegante ganhando já. Mas ele mal ganhava. Oi? Ele mal ganhava. Pois é, mas quando ganhou, a entrevista não era melhor, porque dessa vez, ele, ao invés de ele ir para a grosseria, ele foi para a levada do gremismo dele. E a frase é: alguém pode ser tão gremista quanto eu, mas gremista não. Isso não tem a ver com o trabalho dele, mas é uma defesa que eu me colocando no lugar dele, talvez eu também fizesse. Parei um pouquinho, vamos chamar do que agora? Só vou dizer que eu sou colorado. Ele foi para uma levada por aí. Não quis dizer que ele pode ficar ou não, né?